Presidente, aproveitando como liderança do partido, já posso assumir também o tempo de liderança. Presidente, são duas pautas, presidente. Semana passada aconteceu aquele episódio dos policiais militares em Porto Alegre, que, na verdade, no meu ver, foi uma defesa da sociedade gaúcha, da coragem da brigada militar em defender a sociedade, sendo que muitas vezes seus salários são parcelados em até 9 vezes. E ter homens assim, na verdade, no Rio Grande do Sul, mostra que nós estamos acima da média, presidente, de pessoas com coragem, e a brigada militar deu o seu exemplo. Presidente, mas as imagens realmente são fortes, e depois que o jornal... Eu gostaria de pedir um pouco de... Vereador Vicente ali, por favor. Solicito aos senhores, por favor, temos orador na tribuna. Como eu também sempre fico atento ou quieto quando os colegas falam. Obrigado. Presidente, então das imagens, depois na RBS, a menina da TV falou, em tom até de crítica, querendo saber sobre a posição dos policiais naquele momento. Mas eu vi um artigo aqui, escrito pelo editor-chefe Pablo Rodrigues, do Diário Popular, que relata bem o que a população hoje gaúcha, e não digo só os gaúchos, mas digo no Brasil inteiro, acha dessa sociedade que nós estamos vivendo, sobre a situação da segurança, do dia a dia, da violência, e eu acho que ele foi extremamente brilhante com as palavras dele. Pedi autorização ontem ao Pablo Rodrigues se pudesse ler na tribuna, mesmo sendo público, mas eu acho que aqui relata um pouco da realidade do que o brasileiro está pensando. Política, cultura e economia, todas as segundas-feiras, pelo Pablo Rodrigues, do Diário Popular. Entre a cruz e a espada, a ação da brigada é frequentemente questionada, principalmente por jornalistas. E como se sabe, jornalistas quase que invariavelmente desconhecem o som de um tiro, o estouro e a surdez momentânea e o calor da arma nas mãos e o cheiro azedo da pólvora. O risco de morrer no exercício da profissão. Desconhecem, mais ainda reclamam para si de um ambiente seguríssimo, o direito de determinar a conduta dos membros dos órgãos da segurança. De fato, somos jornalistas uma raça irritante, ele comenta. E necessária, apesar de tudo, extremamente necessária, faz o jornalista. Isso desde onde foi criada a profissão de jornalismo, é necessário falar tanto o lado positivo quanto o lado negativo e dar a sua opinião. Em Porto Alegre, na última semana, 4 policiais militares em confronto aberto pelas ruas mataram 4 criminosos. Cenas gravadas em celulares por testemunhas do conflito no momento derradeiro. Em frente a um hospital causaram assombro, primeiro por a perseguição e a troca de tiros. Reforçam mais ainda o óbvio, vivemos imersos na insegurança. As cidades criadas originalmente e serviram de proteção contra o ataque dos bárbaros são atualmente o ambiente em que as barbaridades se criam, multiplicam-se, ganham novas e mais assustadores contornos. Segundo, porque assistir à morte de alguém, mesmo que sabidamente criminoso. E realmente, senhores, ver um cidadão bandido sendo executado, assassinado, em qualquer rede social hoje, e principalmente o Facebook, virou, na verdade, uma mancha de sangue. É imagens de pessoas sendo decapitadas, pessoas tomando tiros, traficantes mostrando como fazem com inimigos. E isso hoje
virou, na verdade, quase que uma coisa corriqueira nas redes sociais. Parece que cada vez mais as pessoas gostam de ver o sangue. Ver pessoas, muitas vezes, sendo decapitadas. Cenas, na verdade, que qualquer cidadão de bem, que tem um pouco ainda de humanidade no seu coração, acha, sinceramente, doentia. Os PMs envolvidos na ação serão condenados condecorados pelo comandante da BM por bravura. A notícia gerou polêmica, principalmente porque uma das mortes, para quem assiste pelos vídeos publicados na internet, pode ser facilmente considerada execução. Naquele momento, senhor, eu não sou especialista, sou um leigo no assunto, mas imagina um policial que foi atacado por fuzil, por arma de fogo, naquele momento reagindo àquela ação, onde seus colegas foram atingidos por arma de fogo por bandidos. Na hora do tiroteio, como se diz no pega para capar, meu amigo, é a tua vida contra a vida do outro, e o do outro é o bandido. Eu tive uma experiência gloriosa de servir na Força Aérea, meu amigo mano, onde eu tive manuseios de armas de fogo. E na hora do treinamento, um simples treinamento, meu amigo, com arma de fogo, é totalmente diferente daqueles que apenas criticam. Imaginem na realidade, onde o bandido de arma de fogo está querendo tirar a tua vida. E aí, tu vê alguns críticos julgarem a ação da Brigada Militar, muitos que nem sabem da realidade do que é sair dos portões de condomínios fechados, de seguranças, ou que vivem num mundo paralelo que não é o mundo que a pessoa real vive, que tem um medo de sair de casa. Então, muito bem dito aqui pelo editor-chefe de Diário Popular, muito difícil julgar uma situação dessa. Aqui eu falo da minha posição. Eu não posso lhe dar a parte, vereador Dionísio, né, mas imagina a sensação daquele policial, como está dizendo, 2 colegas seus foram baleados por bandidos, e tu sai da viatura com um carro, com homens com fuzil dentro, tu não sabe o que acontece. E quando o cara sai do veículo atirando, meu amigo, tu não sabe o que está acontecendo. Então aquela ação daquele policial militar, para mim é extremamente heróica. De pessoas que estão dando a vida por muitos que ainda acham, e tem muita gente, parlamento afora, no Brasil afora, que acha que policial é bandido. Que acha que policial é escroto. E dito em algumas vezes, aberto. E pior, senhores, dito até aqui nesse parlamento. Senhores, o policial que tem um salário parcelado em até 9 vezes pelo governo que está aqui neste momento, que sai à rua para defender o cidadão, que muitas vezes que critica ele mesmo, para mim é um herói. Mas por outro lado, senhores, nós não podemos deixar de ver que a situação fugiu do controle. A insegurança na população gaúcha, vamos puxar aqui para o Rio Grande do Sul, é assustadora. A insegurança na cidade de Pelotas, nós estamos vendo coisas que eu nunca imaginei ver. Editada pelo próprio jornal, senhores, de uma menina de 32 anos de idade, uma mulher de 32 anos de idade, com o corpo jogado na rua, que deixa 3 filhos. E nós estamos vendo isso todo dia, e se passa na cabeça que isso é normal. Isso não é normal. O que nós estamos vendo todos os dias, senhores, é a violência crescendo assustadoramente, e nós estamos achando que isso é normal. Como diz aqui o editor-chefe do Diário Popular, que qualquer policial daquele trocaria ser condecorado por condições melhores de trabalho. O policial está indo com uma pistola, e muitas vezes, senhores,
Pistolas que, na verdade, trancam na hora do tiroteio por bandidos fortemente armados com fuzil, com metralhadoras. E até pouco tempo atrás, relatos de policiais que o colete já tinham passado da validade. Policiais que andam em viaturas, senhores, que muitas vezes não tem combustível para poder fazer uma chamada. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria ler e tirar suas próprias conclusões o que está na contracapa do Diário Popular de ontem. Aqui ele fala realmente entre a cruz e a espada. Nós estamos neste momento, achando que esse banditismo é normal, que cada vez tem que haver mais mortes. Só que, infelizmente, por outro lado, senhores, o bandido só teme e respeita o que ele realmente tem medo. Bandido não respeita o que não tem medo. E aqui, senhores, a minha posição, o bandido que atira em policial, me desculpa, bandido, tu atirou em policial, eu sou a favor do policial que responda a muito tiro em cima de ti. Em alguns países, senhores, onde o bandido atira contra um policial, um oficial da lei, e se ele chega a matar um oficial, ele sabe que ele é condenado à morte. No Brasil, senhores, e pena que não está o tenente Bruno aqui para me ajudar nessa pauta, que é um especialista na área, mas está a assessoria dele aqui. No Brasil, nós tivemos governadores, meu amigo mano, que antes de atirar, o policial tinha que se identificar e quase pedir licença. Que absurdo. Só que agora o que nós estamos vendo é que a bandidagem, de um lado, cada vez cresce mais a sua representatividade. Nós temos desde o Senado Federal, temos desde a Câmara Federal, e lá eu tive o desprazer de ver alguns tráfico de drogas, financiado por milícias, defendendo o traficante e defendendo o bandido. E quem diz que isso daqui a um pouco não está em parlamentos e assembleias no Brasil afora? Contemple meu tempo de liderança, presidente. Já passei para Vossa Excelência já está na tribuna há 14 minutos, mas se Vossa Excelência precisar, essa presidência só mais um minuto, poderá lhe conceder o tempo de amanhã. Só mais um minuto. Não tem problema. Presidente, então eu queria só salientar a importância do jornalista, e o jornalista que tenha propriedade de falar. Não aquela menina da RBS que vai fazer uma pergunta idiota, querendo botar a culpa na brigada. E como é bonito botar a culpa na brigada, mas ninguém vai lá dizer das condições que a brigada passa para poder fazer uma atuação. Ninguém fala das condições que o policial tem de sair de casa com salário atrasado, muitas vezes com condições nem de comer direito. Isso a RBS não mostrou, senhores. Então acho que nós temos que dar valor a esses policiais, não só esse, mas como tantos outros que defendem a nossa vida diariamente. Parabéns, Brigada Militar, parabéns aos homens que defendem aqueles que muitas vezes são contra vocês. E tomara a Deus que a realidade nunca bata na porta deles. Mesmo assim, a Brigada vai estar presente. Obrigado, presidente.